9. Vou mandar bem aqui. Tá ok? Olha aí, já estamos ao vivo com mais um podcast, A Voz da Cidade. Hoje, quarta-feira, 9 de abril. 9 de abril. E hoje estamos recebendo ele, coordenador da peça teatral A Paixão de Cristo, Francisco. E a galera que faz parte também, né? Você é a? Adria. Isso. Certo. É o que na peça? Mulher de Jerusalém. Eu sou o Marcos e eu vou fazer o papel de Jesus. Opa, deixa eu voltar aqui sim. Marcos, o microfone aqui atrás, Marcos. Certo, vamos lá. Marcos faz o papel de Jesus, né? Isso. O Eric faz apóstolo, né? Rapaz, tá uma equipe bacana, viu? Completinha já a peça? Tá tudo pronto já, só esperando dia 18 e apresentar, se Deus quiser. Davi, tá saindo esse microfone? Tá, né? Tá ok. Tá, o meu fone de ouvido tá com um probleminha aqui que tá... Vou voltar agora. Mas tá tudo ok. E vamos começar dando boa noite para vocês e... Francisco, nos conte um pouquinho sobre a sua história. Então, boa noite, todo mundo que tá... Apesar de que o Francisco já é o 2.0, né? Já é o retorno, né? Pois é, a segunda vez. Primeira vez foi para falar sobre o DNJ e hoje falar um pouco da minha história e também já em preparativo para a apresentação da Paixão de Cristo 2025, a nossa 4ª edição. Assim, para contar da minha história, se eu for contar tudo ao pé da letra, a gente vai passar a noite aqui, né? Então eu vou resumir algumas palavras, né? Eu sou natural de Teresina, nasci em Teresina, morei no interior que é bem próximo daqui, chamado Carnaúbas, um interior bem simples. E no ano de 2009 para 2010 viajei para Brasília, que foi aonde começou todo o meu trabalho na evangelização, né? Fui embora daqui para estudar e lá me envolvi com a igreja, grupo de jovem, e hoje me tornei o que eu me tornei hoje aqui na paróquia. No ano de 2019, como a gente até conta na nossa história, né, no vídeo que a gente fez, a gente já até divulgou nas redes sociais, nós tivemos o desejo de fundar um grupo de jovem aqui, porque na época que eu vinha para cá, eu namorava a minha esposa, né? Naquela época era namorada. E eu sentia a falta muito grande dentro da igreja, que era a movimentação da juventude, que era muito pouco. A gente quase não via jovem. E aqui dali me incomodava porque a minha caminhada na igreja começou no meio do jovem, né? No meio da juventude. E aí eu vinha, passava 3 dias, voltava de novo. E eu sempre vendo aquela necessidade, aquela falta da juventude, de como é que pode uma igreja que não tem jovem. Porque Papa João Paulo II ele gostava muito de dizer: a igreja sem jovem, ela é uma igreja sem vida. E sempre guardei essa frase. E aí, em 2019, me veio uma ideia de fundar um grupo de jovens. Só que eu não imaginava que ia ser aonde a gente chegou, que era trazer o teatro, porque de todas as missões dentro da igreja, o mais difícil é o teatro, e principalmente Paixão de Cristo. E aí tivemos o desejo, só que aí a gente foi surpreendido pela pandemia Covid-19, que aí todo o nosso projeto teve que voltar de novo para a gaveta, né? Aquele desejo que eu tinha no coração. Desanimei, porque, né, como a gente acompanhou, perdemos muitas vidas, muitas pessoas morreram, e a esperança de fundar um grupo de jovens na Paróquia do Coração de Jesus, aos poucos foi morrendo aquele desejo. E aí passamos a pandemia, todo aquele sofrimento, e até que no ano de 2021, tá aqui os meninos que provam, principalmente a Adria, que foi uma das primeiras que ouviu o projeto, que a Adria... Quando eu cheguei aqui, acho que a Adria foi uma das primeiras que eu conheci, que começamos a cantar, que a Adria, em quase todos os lugares, ela tá comigo, cantando, evangelizando. Quando chegou, já foi logo se entrosando, se enturmando? Demorou um pouco? Como foi? Ainda demorou, porque eu não conhecia a Adria. Eu vi a Adria cantando no festejo do bairro São José, que é o bairro dela, que todos os anos ela canta.
E aí eu falei, cara, a menina canta demais. E é uma das coisas que eu queria era montar um ministério de música, porque lá em Brasília também eu tinha o meu ministério de música. E queria, né, iniciar também e tal. E aí foi quando eu fui me aproximando, que eu não me lembro como foi que eu conheci a Adria, né, como que eu me aproximei, mas pegamos amizade e a gente já teve a graça de já andar bastante, né, cantando em alguns locais do município de Piripiris, interior, enfim, e estamos até hoje. E voltando aqui, 2021, o Espírito Santo sopra no nosso coração e aí sentindo no coração Deus dizendo, agora é hora de você botar o projeto de novo para frente. E aí foi quando a gente começou. Pedi autorização ao nosso pároco, que já era o padre Francisco, estava bem no início da missão dele. E aí o padre autorizou, corri atrás de jovem, não foi fácil, foi um período muito difícil, né? Chamando e convidando até que chegou um certo ponto que o próprio padre que nos autorizou disse, Francisco, eu acho que não vai dar certo não, porque você está insistindo e nada, mas eu não desisti, né? Continuamos e lembro, não sei se os meninos vão lembrar que na nossa primeira encenação, no último ensaio, a gente estava faltando os soldados romanos para completar, e foi quando veio os meninos dos montes, e assim fechou o ciclo dos soldados romanos, e assim a gente realizou a Paixão de Cristo naquela época, né, que foi no ano de 2022. E graças a Deus a gente está até hoje, já vamos para a nossa 4ª edição, e a cada ano vai renovando, vai modificando, já está virando até mesmo uma tradição na cidade. Já tem, antes da gente postar, né, os ensaios, já tinha gente perguntando, né, se ia ter a Paixão de Cristo. Não, vai ter sim. E essa é a nossa intuição, tem que ter. A Semana Santa sem a Via Sacra não faz sentido, não faz né? sentido, é verdade. E era uma das coisas que as pessoas acho que estavam necessitando desse dia, da Sexta-feira Santa, de ver o sofrimento de Jesus de uma forma assim mais viva, né? Porque assim, é como o padre Francisco disse na última missa, se eu não me engano, pela manhã, que uma coisa é ele pregar e uma coisa é a gente ver. É totalmente diferente. A gente está encenando ali e ele pregando. É muito mais difícil a gente entender ele pregando do que estando ali os meninos encenando, se doando, né? Fazendo toda aquela encenação. Que se você for ver nos nossos vídeos do ano passado, vocês veem que tem muitas pessoas que se emocionam com a cena. Né? Exato. Se emociona, chora e assim, tudo foi graça de Deus. Não foi fácil. A gente teve que enfrentar muitas coisas para poder conseguir montar esse grupo. E graças a Deus hoje a nossa igreja, tá aqui os meninos que não me deixam mentir, as missas hoje, a movimentação de jovem é muito grande, depois do surgimento do grupo de jovens. Acho que domingo pela Via manhã Sacra. estava lá, né? Isso. A movimentação estava grande, a igreja lotada. Isso, e o lindo que foi apresentado a nova equipe da Pascom, e se você for observar, a maioria é jovem, né? Jovem. Isso é legal demais, entendeu? Acho que a Pascom vai bater recorde, viu? Tem Vai. quase uns 30 pessoas Uns agora. 30 pessoas. Isso é bom. Entendeu? É um avanço muito grande, porque eu acho que só estava precisando de um primeiro passo. E aí a Via Sacra entrou com esse primeiro passo e está abrindo, né, mais portas, outros grupos. Eu acho interessante, às vezes eu até comento, quando eu estou em rodas, que a juventude de hoje, ela precisa procurar mais Deus. Não, às vezes eu até costumo dizer que eu não digo nem qual a religião, procure Deus. Porque a situação do planeta hoje, do mundo, a pessoa sem Deus, meu Deus do céu, é uma tragédia, viu? Deus, eu costumo dizer assim, Deus sem a gente, ele continua sendo Deus. Mas a gente sem Deus... Continua sendo nada. Isso é verdade. A juventude é como eu sempre costumo dizer, a juventude é um caso delicado que a gente precisa ter um jeito de como atrair, porque a juventude... eu vou falar de uma forma... da experiência que eu tinha em Brasília para daqui. Em Brasília, a juventude ela é bem mais fácil da gente lidar com elas. Aqui em Capitão de Campo eu já encontrei uma barreira muito grande, uma barreira muito forte para poder convencer o jovem a entrar dentro da igreja. Muito diferente. Os jovens, por exemplo, em Brasília, lá eles têm muito a questão, acho que, não sei se o menino vai... A consagração à Nossa Senhora, que é pessoas que se consagram e usam uma corrente no braço. É como se fosse um casamento com Nossa Senhora. O jovem de Brasília tinha
essa sensibilidade aqui já é completamente diferente. Aqui, usando a palavra mais ideal, o jovem daqui é muito rebelde, por algum lado, né? Que você tem que entrar com um jeitinho. E graças a Deus, a grande maioria dos jovens que entraram na Via Sacra vieram de uma vida muito complicada. Crise de depressão, ansiedade, né, Marcos? Enfim, e hoje, os jovens que pelo menos estão dentro da igreja, dentro do grupo, se encontraram com Jesus e já tem uma outra forma de pensar, né? Um outro jeito de agir. Né, que graças a Deus, trazendo, claro, Deus na frente em primeiro lugar, a nossa juventude hoje, no servir a Deus, está muito, muito melhor. Eu estive conversando até com um amigo meu quando se trata dessa questão de o psicológico do jovem hoje, né, depressão. E eu estava conversando com um amigo meu de São Paulo, amigo de infância. Hoje ele é casado, tem uma filha de 15 anos e a filha dele já tentou por 2 vezes suicídio. Porque às vezes é o excesso de telas, né? Às vezes se distancia de Deus. E isso é muito prejudicial na vida do ser humano. Exatamente. Às vezes as pessoas me mandam mensagem, eu vou ver com 1 dia, 2 dias depois, eu costumo dizer, estou tentando aos poucos me distanciar um pouco de telas. Eu tenho o meu momento, eu tiro 1 hora por dia para mim falar com alguém, responder as mensagens, tudo, mas eu prefiro, às vezes meu momento com Deus, eu costumo dizer assim, às vezes as pessoas podem pensar que eu sou doido, que quando eu venho do interior para cá, devido eu estar no Juremal, eu aproveito que eu ando bastante de moto, e aí eu boto o capacete e venho agradecendo a Deus, porque é tão gostoso falar com Deus, você tem que ter uma intimidade, né? Exatamente. E aí você aproveite os momentos para poder agradecer, e agradecer é, como costumamos dizer, é louvar a Deus, né? Exatamente. A nossa juventude, ela precisa de oração, Adriano. Tem algumas pessoas que eu não gosto muito, que é a frase que o pessoal diz assim, que recentemente eu vi no meu local de trabalho, a juventude hoje não quer saber de nada, a juventude não tem jeito, tem sim. Tem. A juventude tem jeito. Agora, é preciso que a gente também faça a nossa parte, porque pela experiência que tenho de evangelização, uma boa parte dos jovens que sofrem com depressão, ansiedade, ele está partindo de dentro de casa. A falta de atenção dos pais, das mães, né? Porque às vezes tem mãe que a atenção é 0 para os filhos e aquilo dali vai acumulando. E aí você chega no mar de pessoas que todo mundo olha para você e julga. Aí se torna mais difícil, né? Exatamente. Mas quando tem alguém que te acolhe, aceita você, te dá ali como a gente tem feito tanto no nosso grupo de jovens, né? Os meninos sabem, os momentos de oração que acolhe sem perguntar o porquê, o que ele fez ou deixou de fazer. E tem, sabe, esse acolhimento ele faz com que o pensamento da juventude mude, que é um dos propósitos da minha vida, que eu acho que até falei no último podcast aqui, que enquanto Deus me permitir estar aqui em Capitão de Campos, sempre ia arrumar uma forma de buscar a juventude para sair desse mar de sofrimento, né? Que é, principalmente, acho que é o recorde de hoje, é a questão da ansiedade e depressão, que é o que mais a gente vive hoje. Numa cidade tão pequena dessa, né? Eu me lembro que eu tinha 11 anos de idade, isso 94, 95. Aí eu fui ser coroinha, na época Padre Alcélio. E eu fui coroinha até 99 para 2000. E o que atraía a gente a ficar lá era ocupar a gente dentro da igreja. A gente vinha almoçar, mas já na época a igreja ali não tinha aquele espaço todo lajeado, era terra mesmo, né? Então tinha bastante horta ali. Sim. Era a cebola, a salsinha, tudo, né? E a gente se ocupava ali, em plantar, em limpar. Ó, vamos escalar 2 coroinhas para limpar amanhã à tarde, para vir regar. Então a gente tinha uma ocupação, a gente já ficava ansioso para chegar aqui. Não era. Sim. E aquilo ali, eu costumo dizer assim, a juventude hoje ela precisa ter uma oportunidade de se ocupar dentro da igreja. Exatamente. É isso que a gente busca, sabe? Por enquanto nós temos no grupo de teatro, né? Por enquanto só o teatro e os encontros, né? Que a gente faz no decorrer do ano até chegar à Paixão de Cristo. Mas a gente tá com um projeto aí que depois a gente pode apresentar, né? Acho que tu falou no começo que eu até achei interessante, o Ministério de Louvor, ele atrai bastante jovem. Exatamente. Né? Comecei com a Carol, a Adria,
e a Helenice, por enquanto, né? Isso. Um coral, uma forma de dar esse primeiro passo como a gente deu na Via Sacra. Mas logo, logo a gente vai divulgar para aquelas pessoas que têm a vontade de cantar. Porque assim, há uma grande diferença, né? Da pessoa que sabe cantar e a pessoa que gosta de cantar. Exato. E as pessoas que eu procuro são as que gostam de cantar. Porque geralmente as que dizem que sabem cantar é muito estrela. E para mim não serve. Serve não, é verdade. Entendeu? Tem que ser humilde. Então aqui nós gostamos de cantar. Aqui não tem ninguém faz por vaidade, por estrela, não. A gente faz porque a gente gosta. Então quem está nessa ideia de montar um ministério para cantar na missa uma vez no domingo, não é todo domingo, porque até o padre está querendo organizar nas missas, dar oportunidade para outros corais, né? Como por exemplo a gente tem... acho que é uma vez no domingo o coral da Lagoinha, que eles vêm e cantam. Aí de manhã sempre é Eurides, não porque a Eurides quer, mas é porque não tem ministério de música. Então a nossa ideia é essa, é trazer a juventude que gosta de cantar, montar ministério para a gente estar fazendo escala, para estar servindo a igreja de alguma forma. E com fé em Deus nós vamos conseguir. Isso é importante. Só dar um ressalvo aqui, a nossa secretária de Cultura, Carlinhos Costa, está assistindo a gente. Grande mulher, viu? Netinho Estúdio, dando aqui uma boa noite pra gente. Maria Pedrina, boa noite. Francisco Elton C, está assistindo a gente. Francisca Elisonete. Também o Francisco André. E muita gente já assistindo a gente. Meu amigo Ângelo Noneto, boa noite para vocês. A gente faz um intervalozinho comercial, já a gente retorna. Ok, voltamos. Estamos de volta. Meu amigo Cauã Souza tá assistindo a gente, dando boa noite aqui. Deixa eu ver quem é. Helenice Nascimento. E aqui a gente está recebendo hoje o nosso amigo Francisco, coordenador da peça teatral A Paixão de Cristo. Francisco, essa já é qual edição com você? A quarta edição já. Quarta edição, né? Quarta edição. Essa turma já está desde a primeira ou... Não, aqui o Eris entrou no ano passado, não foi, Eris? No ano passado, a Adria está desde o começo. O Marcos também, né, Marcos?
E o Marcos também. Só o Mas Eres que entrou no ano passado. a peça hoje conta com quantos membros? E a Adriana, na apresentação, assim, ela é o seguinte, entra gente, sai gente. Mas juntando com os anjinhos, vamos dar uma média de umas 70 pessoas, digamos. Acho que nessa média. Umas 70 membros. Bastante gente. É hein? bastante. Deu muito, assim, é muito dificultoso todo ano ter que juntar esse povo. Você nem imagina. Adriano, é difícil. Porque assim, a Paixão de Cristo, como eu sempre digo para os meninos, ela não é qualquer teatro. Ela é um teatro muito delicado. Que o certo é a pessoa começar os ensaios 4 a 5 meses antes do dia da apresentação. E aí é aquela luta, porque o João sempre deixa para ir quando está mais perto e não quer vir no início. E aí, às vezes envolve uma preocupação, será que vai vir ou não vai vir? E esse ano foi diferente, né? Bato na tecla, insisto, vamos vir para os ensaios. A gente até colocou esse ano, que eu acho que foi o pior erro da nossa vida, ter botado a quantidade de falta, né? A gente colocou lá uma regrazinha, né? Quem faltar 15 vezes não apresenta. E aí deu ruim porque o pessoal, como era 15 falta, aí não é, ficou nessa contagem das 15 faltas. Mas graças a Deus dá trabalho, mas acontece como vai acontecer esse ano, da forma mais bela que vocês nem imaginam o que tem para nós aí nesse ano de 2025. Nosso amigo Marcelo da Mnet Link Mnet, né? Tá assistindo a gente. Marcelo. Eu sempre me confundo. Ela está aqui assistindo a gente. E minha prima Lúcia, também lá da Rua 1º de Maio. E o tema aqui hoje é a Via Sacra. A Via Sacra vai acontecer esse ano quando? Dia 18 de abril. 18 de abril, aí dá no dia de... Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. Sexta-feira da Paixão. Que pergunta, hein? Porque a Sexta-feira da Paixão, a Via Sacra acontece na sexta-feira, né? Não muda. Muda a data, mas o dia não. Vai começar de onde e terminar onde? Na verdade, para quem é católico, né? Que antes da apresentação tem às 3 horas da tarde a celebração chamada Beijo da Cruz, que não é missa, é apenas uma celebração que a gente vai para fazer uma... Campal ou é dentro da igreja? É dentro da igreja. Dentro da igreja. Tipo um momento de adoração diante da cruz. Uhum. Aí terminou essa celebração, aí a gente vai para a capela da Nossa Senhora Aparecida, Boa Estação, e às 17 horas a gente começa. Aí vem no percurso até chegar à Igreja Matriz de volta, para finalizar. João Lucas aqui, não assistindo, rapaz. Que é peça boa, viu? Pois é, e a peça hoje, o teatro hoje, ele envolve jovens de diversas idades, né? Exatamente. Já tem até algumas pessoas já demais. Assim, eu vou dizer que a mais velha que a gente tem hoje, acho que é a Azuleide, né? A Azuleide vai me matar quando eu ver isso. Azul? A Azuleide é brincadeira, mas eu acho que é a mamãe da Via Sacra, acho que é a Azuleide. Mas gente boa demais. Gente boa demais. E eu, né, que eu também pareço ser jovem, mas não sou mais jovem não, eu já tenho meus 31 anos já. Mas o restante aí, o Eric tem 15, né, Eric? Né? A Adria fez 14 ontem. Oi? E o mais velho acho que é o Marcos, né, Marcos? Né, mas envolve... É porque eu acho que algumas pessoas têm esse certo anseio de entrar no grupo porque acham que é só para jovem, mas não é. A Via Sacra em si, ela é para todos. Eu não sei com quem que eu estava comentando um dia desse, que na Paixão de Cristo a gente tem uma cena que é a cena que ela faz, a Mulher de Jerusalém, que essa cena era para ser mais, era pessoas idosas, pessoa mais velha, que naquela época eram as mulheres já mães, que já tinham filhos, já eram mais de idade, que fazia aquela cena, né? Mas como não tem, aí a gente coloca a juventude mesmo. Tá certo. Mas é um grupo aberto para todos. Deixa eu só pedir para a galera que está assistindo a gente nesse momento que curta, compartilhe, comente. Vamos levar adiante. Exatamente. Vamos impulsionar. E é importante porque hoje eu não digo só
como a gente está citando, não somente a igreja evangélica, mas as igrejas católicas, as igrejas em si, precisam movimentar a classe jovem. A juventude ela precisa ter essa proximidade com Deus, né? Essa intimidade, ter uma proximidade. E a peça teatral, ela é um carro-chefe. É o que porque atrai. ali ele vai insinuar, né? Vai fazer aquele papel do que aconteceu, e aí é importante que isso aconteça. Eu acho que a Via Sacra hoje, ela é uma grande representação, ela poderia até ser a peça Via Sacra cultural da cidade. Está se tornando, acho que já se tornou, né? Inclusive a gente já até entrou no cadastro cultural. Recentemente comecei a trabalhar na prefeitura na área cultural também, e a Via Sacra, acho que na cidade, de uma forma assim que representa a cultura, temos dois movimentos, que é o Cidade Caipira, né, onde tem a quadrilha junina, e a Via Sacra, né, que é um dos dois eventos que é mais caro e é mais trabalhado, mais né? Trabalhado e popular também, né? Exatamente. É tipo isso. E a gestão Tim Medeiros e Eroneidson, a Eroneidson está começando esse ano, mas o Tim deu um suporte muito bom à Junina, à Via Sacra, não foi? Eu costumo dizer que foi Deus que fundou o grupo de jovens, Via Sacra, mas se não fosse o prefeito Tim Medeiros, ex-prefeito Tim Medeiros, a gente não tinha chegado aqui não, porque eu senti a vontade de montar o grupo, mas eu não pensei nos gastos, eu não pensei em nada, eu queria montar. Eu digo para você, para você chegar ali no pátio da igreja, que é a parte que envolve todo a parte da ressurreição, onde a gente tem o cenário mais bem montado. No pátio da igreja, aquele cenário, na época, eu lembro, como se fosse hoje, custou R$9.000. E aí a igreja não tinha condição de patrocinar e nem dar para nós um valor desse. E aí não tinha intimidade com a prefeitura, até porque eu nunca fui de ir atrás nem de prefeito, nem nada, mas aí nesse tempo eu tive que tomar coragem. Conheci o Tim Medeiros e apresentei o projeto, e ele abraçou o projeto, e pela primeira vez ele já disse: não, se é para fazer, depender de mim, a gente faz, e aconteceu. E durante toda a sua gestão, desde até o ano passado, patrocinou, ajudou, dando esse apoio, que eu falei isso para ele mesmo, pessoalmente, que agradeço demais de coração tudo isso que ele fez, que hoje a existência do grupo foi graças a ele, entendeu? Graças a ele. Algumas pessoas vão dizer: tá babando o prefeito. Não é não. Isso é reconhecimento. Mérito dele, né? Mérito, porque se não fosse ele, eu digo para você, não existia um grupo de jovens dentro da igreja. E graças a Deus esse ano não ia ser diferente, a Eroneide que assumiu. E mais uma vez, porque o que acontece? Esse ano a gente iniciou tudo do zero. Porque o nosso cenário do ano passado, eu achava que o nosso cenário estava guardado, e aí acabou que ele foi utilizado no Cidade Caipira, o nosso cenário foi reaproveitado, né? Então a gente perdeu tudo, começou tudo do zero. E aí cheguei para a Eroneide, né, a atual prefeita, e ela: não, vamos fazer, e graças a Deus o nosso cenário já está pronto. Tudo preparado mesmo para acontecer a Paixão de Cristo. A gente agradece demais, o grupo inteiro agradece por esse apoio que a prefeitura sempre nos dá, de todos os anos. É importante, é por isso que eu acho interessante a gente mostrar os apoios, né? Até para que aquela pessoa que está apoiando saiba que a gente... Exatamente. Que o grupo reconhece, né? Isso, não, a gente é muito grato demais mesmo, demais. Eu acho que dinheiro nenhum vai pagar o que esse povo fez e vem fazendo por nós, porque é muito caro, Adriano. Se a gente fosse mesmo com as nossas custas, a gente ter uma experiência domingo da gente fazer um bingo. O bingo que era... Porque mesmo ele dando apoio, mas ainda tem outros detalhes que precisa ser pago, questão de efeitos que a gente tem que colocar, tudo isso é por fora, não levei nada para a prefeitura, até para não jogar tudo só para a prefeitura, né? Eu sei. A gente fez na intenção de que ia pagar tudo, um bingo não chegou nem a metade da meta que a gente tinha pensado, né? Eu sei. Então a gente fica imaginando, se não tivesse o apoio deles, a gente nunca ia fazer uma Paixão de Cristo, ainda mais esse ano,
que foi começar tudo do zero, né? Porque é tudo caro. É mão de obra, aí vem madeira, vem ferro, tudo isso envolve jogo de luz. Tudo é caro. Se fosse para sair do nosso bolso, a gente ia passar o ano de 2025 sem apresentação. Nós temos aqui uma chamadazinha da peça teatral, né? Da Paixão de Cristo. Sim. Tá ali. Pode soltar. Então gostaríamos de convidar vocês a participar conosco desse grupo. E também convidamos você a vir assistir a nossa encenação, que acontecerá dia 18 de abril, a partir das 17 horas. E lembrando que às 3 horas da tarde, nesse mesmo dia, na Sexta-feira da Paixão, vamos estar todos aqui para rezar o Beijo da Cruz, que é a celebração que é feita antes da encenação. Terminando, a gente vai para o local da encenação na capelinha de Nossa Senhora Aparecida. Para as 17 horas a gente dá início à nossa missão, à nossa encenação. Então, venham! E voltamos aqui. Peça teatral aí, maravilhosa aqui, a Chamada. Produzido pelo Netinho Estúdio, não foi? Netinho Estúdio, tá aí. Vai ser ele de novo que vai fazer uma edição bacana esse ano. Netinho e Marcelo, né? E o Marcelo. Geralmente os dois trabalham em parceria. Isso. Pancada, viu? Isso. E já a gente estava falando da onde iria começar e Isso. terminar, né? Terminando, né, os gastos, né, que a gente tem, o apoio. E sempre termina ali no pátio da igreja, né? A parte mais, que eu costumo dizer, a parte mais emocionante é no pátio da igreja matriz. Ela vai começar de aonde? Lá na capela de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Estação. Inicia lá e de lá a gente vem fazendo as estações, né? As cenas que Jesus cai, consola as mulheres de Jerusalém, toda aquela cena. E aí, já na parte que Jesus é pregado, já é tudo ali no pátio da igreja. Já, o final já é tudo ali. Ah, tá certo. Então, e a lapada vai ser de verdade? Ou... Nós estamos ensaiando, né, Marcos? Vamos pegar É bom nos ensaios, é bom pegar maneiro. Exatamente. No dia que vocês têm que descontar. Nos ensaios a gente tá maneirando para não assustar o rapaz, né? Até porque esse ano o Marcos ele vai fazer pela primeira vez o papel de Jesus, né? Que antes era o Fabrício. E aí o Fabrício esse ano por motivos maiores não pôde apresentar, mas vai estar lá dando um apoio, né? E aí esse ano é esse rapaz aí que Deus apontou e estamos ensaiando já faz um bom tempo e está preparado já para receber a chicotada, né, Marcos? Pronto. Deus quiser. Houve algum critério para escolher? Adriano, eu sempre costumo dizer que a paixão de Cristo é o seguinte. Eu sempre rezo, principalmente na questão da escolha do Jesus. Não pode ser escolhido qualquer pessoa. Então eu sempre pergunto a Deus, rezo. Meu Deus, quem que o Senhor quer? Porque até eu não esperava que o Fabrício ia me despachar, né? Eu pensava que ele ia continuar. Então, para escolher o ator Jesus é muito complicado. Porque eu sigo a tradição, né? Barba, cabelo grande. A ideia, o Marcos não tem cabelo grande, não, mas tem toda a produção que a gente organiza, deixa tudo... E assim... E quando o Fabrício disse, Francisco, não vai dar para apresentar esse ano, aí eu digo, meu Deus, quem? E aí Deus mostrava, né, o Marcos. E aí conversei com o Marcos, tivemos algumas provaçãozinhas, né, Marcos, nessa escolha. Mas graças a Deus está aí o Marcos e pela graça de Deus é o Marcos. Se ele escolheu, é o Marcos. Exato. E vamos que vamos. Mandar aqui um abraço ao meu amigo Jailson Costa, tá assistindo também a gente. A Via Sacra, ela já vem toda preparada, a equipe já está toda mesmo afiada, né? Tudo pronto, tudo pronto. Hoje os meninos já sabem tudo, sabem o que fazer. Foi diferente da primeira vez que
Só quem sabia do projeto era eu, só tinha na minha mente, né? Que tinha que passar passo por passo, ter que dizer o que fazer, mas hoje não. Eles mesmos já ajudam a ensaiar, já dizem onde tem que fazer. Então tá todo mundo pronto. Tudo pronto mesmo, graças a Deus. Pronto. O padre tem dado um suporte em tanto, não tem o padre Alves, né? O padre é como ele costuma até dizer na missa dele, o padre Francisco ele é mais na dele, né? Mais sossegado. Então, assim, o apoio do padre é mais em oração. A ação mais é nós mesmo. Né? A gente trabalha sempre comunicando o padre, né? Graças a Deus que o padre, nessa parte, assim, não pode fazer, nessa parte ele é ótimo, né? Que ele não impede muitas coisas, ele deixa a gente caminhar e quando ele vê que não dá certo, aí ele chega e dá o puxão de orelha na gente, né? Mas o padre, ele é ótimo, o padre Francisco, nessa parte, ele é tranquilo demais. E no seu dia a dia, como coordenador em casa, como é que é? Mas agora você fez uma pergunta difícil, viu? É muita preocupação, Olha, mantendo contato com os membros. Exato, Marcos, Adriano, é muito... A gente que recebe uma missão dessa, a gente sofre algumas provações, sabe? Porque, como você falou, além das preocupações com a juventude, aí vem família. Para quem não sabe, eu tenho 3 filhos, né? Sou casado. E tem que se preocupar com a família. Aí tem a juventude que, por incrível que pareça, a juventude dá mais trabalho do que a própria família, né? E assim, eu tento juntar os dois para tentar de alguma forma auxiliar, né? Mas é preciso muita oração, muita força. E graças a Deus a gente vai levando, né? Deus vai capacitando. É verdade. Vai capacitando e a gente chega lá. A gente faz um intervalozinho comercial já, a gente retorna. Olha aí, já estamos de volta, abraçando aqui os nossos amigos internautas, né? A galera que está assistindo a gente, pode curtir, compartilhar, nos ajude a fazer com que essa live chegue mais longe. E a gente vai estar voltando já com um louvorzinho, né? Uma música aqui de adoração e agradecimento. Essa música aqui que eu vou cantar é uma música que, desde quando eu iniciei a minha caminhada, que ela me ajudou muito na minha vida, né? Como missionário, como evangelizador da palavra de Deus, ela tem me ajudado muito. Porque ela é uma letra que ela vai dizer assim, que eu sonho com o céu a todo tempo, que esse é o desejo que a gente tem, né? Ou que a gente deve ter. Tanto que uma vez eu gravei com a Adria, a gente até postou e esse vídeo deu o que falar e rodou bastante. E a gente vai cantar para vocês, e você que está em casa também quiser aproveitar para cantar, para rezar também. Esse é um momento oportuno para você pensar no seu sofrimento, nas suas dores e rezar junto conosco nessa oração, nessa canção.
o Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz, nada. Meu amor por ti, Jesus, é o que eu tenho de valor. Nada me atrai, nada. Tarde te amei, mas encontrei amor. O meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria. Nada, nada. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Isso aí. Show de bola, lindo demais. É um louvor, uma música, uma adoração assim. É uma música como eu falei pra você no início. Ele é de composição de quem? Juninho Casimiro. Ele é um cantor da Canção Nova. Você pode pesquisar, é um cantor que tem umas músicas que toca mesmo na alma. E essa música, em momento de adoração santíssimo, no meu início, os ministérios de música cantavam muito. E é uma música que eu carrego na minha vida. Em quase todos os louvores que eu faço, eu gosto de puxar essa música. Porque ela me faz recordar muito a minha início de caminhada. Que ela é muito profunda mesmo. Se você for pesquisar e depois você for escutar ela com mais calma, você vai ver que é uma letra que mexe mesmo com o coração, com a alma e faz você rezar. É muito boa essa canção. Eu acho que a verdadeira canção de louvor é aquela que eleva o seu espírito, né? Que toca a alma, né? Exatamente. Tá de parabéns a vocês Também. dois aí, viu? Daqui canta demais, eu só acompanho ela. Eu tenho que acompanhar mais a vida de vocês, né? Nesses momentos. A Adri canta muito, É. muito mesmo. E o festejo está chegando, a galera vai estar se preparando, com certeza a equipe vai estar maior, né? Depois da Paixão de Cristo, aí a gente já começa a conversar sobre festejo, né? Já começa a trabalhar. E a juventude lá no meio, né? Como sempre. Exato, é bom criar eu acho até interessante quando se diz assim, a questão de criar grupos de louvores é muito importante. Dentro de qualquer igreja, o louvor, ele atrai as pessoas. Exatamente. Tem muita pessoa que gosta de cantar, como eu falei pra vocês. Só precisa de uma oportunidadezinha, uma brecha, né? Pra entrar e cantar. Nossa querida secretária de Cultura, Carline, está aqui louvando e agradecendo ao seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Parabéns. E aqui ela fez um texto aqui já, depois a gente vai dar uma lidazinha com calma. Tá certo. Continuar pedindo às pessoas que curtam, compartilhem, comente, fique à vontade. A gente está aqui, a Simone Assis, lá do, acho que é Angical ou é São José.
Um abraço para você, eu conheço ela. O Gabriel Oliveira também está assistindo a gente. E são diversas pessoas que estão assim. Alzenir Sampaio também está assim com a gente. O Francisco tem uma caminhada aqui na igreja com a comunidade. Você atua só na igreja, na matriz, ou nos bairros, nas comunidades interiores? Como funciona? Por enquanto, só na paróquia, né? Que é o grupo que eu estou coordenando no momento, que é o grupo Via Sacra. Quando eu cheguei aqui, assumi o grupo de Coroinha, né? E aí depois eu passei a coordenação para um outro jovem, que hoje está sendo coordenado pelo João Vitor. Mas quando eu vou para as comunidades, é em período de festejo, né? Que sempre a comunidade chama para ir pregar, às vezes um momento de louvor, algo do tipo, mas assumindo comunidade ainda não, né? Tá certo. Só quando é mesmo a chamada. E geralmente, até porque tem muito interior, comunidade que é bem distante, né? Então, assim, há uma certa dificuldade, até questão de transporte, né? Exato. E nesse período de chuva é muito ruim para a gente se deslocar também, para sair, para evangelizar. Agora, dia 11 de maio, dia das mães, antes de eu sair de casa, eu já recebi uma missão, né? De ir para o Marinheiro, município de Piripiri. Uhum. Que é fazer um momento com as mães. Colocaram na parte da manhã e já facilita, né? Mas tem alguns chamados que a gente recebe durante a noite que é muito ruim para sair de moto. Aí, quando é no período do verão, aí vem aquelas poeiras, você chega todo sujo. Que aí, por enquanto, nós não tem carro, né, Ada? Ainda é simples. É na moto mesmo. Mas a gente não deixa de ir. Quando é adicionado, a gente vai, porque a gente sabe da necessidade que o nosso povo precisa de Deus, sabe? Eu faço questão, tem até alguns lugares que eu nem espero a comunidade chamar, eu mesmo me ofereço, né? Porque eu acho que o pessoal pensa assim, não vou chamar porque deve ser caro, né? Deve cobrar muito caro. E aqui já até aproveito para quem está assistindo, eu não cobro, a não ser o combustível, né? Quando eu vou para algum lugar, e a alimentação, né? Que a gente precisa, né? Exato. Mas cobrar cachê, como banda, não, nada disso. Eu faço questão de evangelizar, evangelizo por amor. Porque eu sei que... Você tocou num ponto que eu acho interessante, porque quando a gente vê cantores, seja católico, evangélico, não importa a denominação, mas cobrar cachê. Eu acho que assim, beleza, se vem de São Paulo para cá, se vem de São Paulo para o Nordeste, eu acho que o correto não era cobrar o cachê, era pedir a oferta, né? Daquele momento, né? É isso. Que a despesa da vinda ficasse por conta da igreja, né? Uhum. Mais ou menos isso, a locomoção, né? Mas às vezes cobra-se um cachê altíssimo que parece que não estão louvando a Deus, estão ali pelo dinheiro. Então isso acho um absurdo. Sim. Eu prefiro ir mesmo para evangelizar com o coração. É claro que também, Adriano, tem essas bandas, ela tem toda uma produção também, né? Que às vezes é necessário mesmo. As pessoas que trabalham, enfim. Às vezes é necessário, mas tem alguns padres que não cobram, né? Que vem e vai embora. E a ajuda que recebe, doa. É como eu lhe falei, a oferta, aquele momento ali seria justo. Mas eu vejo assim... a gente não vai citar para não se comprometer, mas tem cantores aí que é de 200, 300 mil reais. Eu acho isso assim... É alto demais, né? Se você tá ali para fazer algo para Deus e por Deus, você não tá... Exatamente. Realmente tem alguns cachê que é alto, né? Mas cada um, né? Eu costumo dizer que é melhor a gente fazer a nossa parte. Né? Exato. Tem mais um... Pode ser. Uma canção aí, um louvor? Essa daqui a gente usa muito na adoração, sempre quando eu vou ministrar, né? Que é dizer, uma forma do Senhor dizer para você o quanto Ele ama. Ontem eu fiz um momento de oração com o pessoal da acolhida e foi muito profundo esse momento de adoração, porque durante esse tempo de evangelização, Adriano, eu tenho visto que as pessoas hoje elas estão muito sedentas do amor de Deus. Quando eu digo do amor de Deus,
é de uma forma geral. E eu lembro que no momento eu dizia assim, se você sentir vontade de abraçar alguém, abrace. E aí eu vi que naquele momento, todo mundo que estava ali naquela reunião foi ao encontro de alguém, abraçou e começou a chorar, sabe? Porque às vezes esse abraço, ele é vazio começando dentro da nossa casa, das pessoas que convivem conosco. Porque eu acho que não tem dor maior do que você não poder receber um abraço de alguém que você mais ama ou que você queria receber esse abraço. A minha mãe disse que ia assistir, não sei se ela está assistindo lá de Brasília. A minha mãe sabe disso, a minha mãe sempre viajou, sempre esteve longe. A gente nunca esteve por perto. Mas eu confesso para vocês que tem momento da vida que dá vontade de ter esse abraço, sabe? Da mãe, do meu pai. Que dá vontade, que é aquele abraço que somente eles dois poderiam preencher. Mas os nossos irmãos, ele acaba substituindo isso, sabe? Porque o nosso irmão, ele pode ser Deus. Porque Deus, sendo Deus, ele não vai aparecer para nós. Então Deus vai usar o próximo. É por isso que tem aquela velha mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque é no irmão que Deus vai se mexer, vai se mover. Eu queria que vocês ouvissem essa canção. Você pode até fechar os seus olhos e ouvir essa frase. Deus falando para você: eu sou o que sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Venha a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Venha a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Escuta essa frase, porque o Senhor vai falar no seu coração a partir desse refrão. Escute. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Eu sou o que sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Vem a mim, vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Para finalizar, te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Rapaz, as vozes casam, né? As vozes preenchem uma a outra aí. Tá perfeito, viu? E Isaac Oliveira aqui assistindo a gente, olhando aqui, né? Dá aqui um salve aqui pra essa galera que tá. Chaguinha Silva, né?
a Fátima LWV. E para vocês curtir e compartilhar a nossa live. Estamos aqui chegando já quase ao final, né? Falta 5 minutos. A gente dá aquela chamadazinha mais uma vez aí sobre a Via Sacra. Davi. Então gostaríamos de convidar vocês a participar conosco desse grupo. E também convidamos você a vir assistir a nossa encenação, que acontecerá dia 18 de abril, a partir das 17 horas. E lembrando que às 3 horas da tarde, nesse mesmo dia, na Sexta-feira da Paixão, vamos estar todos aqui para rezar o Beijo da Cruz, que é a celebração que é feita antes da encenação. Terminando, a gente vai para o local da encenação na capelinha de Nossa Senhora Aparecida. Para as 17 horas a gente dá início à nossa missão, à nossa encenação. Então, Venham! O dia da Via Sacra vai ser? Vai ser dia 18, eu pensei que ele ia soltar ali, tava esperando. Sim, a Via Sacra, dia 18 de abril, inicia às 3 horas, como eu falei, com a celebração na Igreja Matriz. E terminando essa celebração, todos nós seguimos lá para a capela de Nossa Senhora Aparecida, Barra Estação. E lá a gente dá início a todo o espetáculo e já deixa o convite para quem ainda não assistiu, ainda não viu. Vá lá, tira a sua curiosidade, vá assistir de perto, ver o nosso espetáculo, porque esse ano o que tem preparado para vocês é muito belo. Então, não fique de fora. Convide seus amigos, quem mora perto daqui, e venha prestigiar esse momento da nossa juventude. A turma da Pascom vai estar fazendo a cobertura. A Pascom vai estar lá, Deus quiser. A Helenice está chamando todo mundo. E sábado tem a capacitação para preparar o Isso, pessoal. sábado tem, a gente vai estar por lá também. Isso. Formação. Exatamente. Secretária Carline, obrigado aí pelos elogios aqui da turma, né? Vai ser uma bênção. Venha participar da maior espetáculo ao ar livre em Capitão de Campos, Paixão de Cristo 2025. Realização e apoio, Grupo Cultural Via Sacra. Prefeito Eroneide Gomes, Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo. Aqui é o texto que a secretária nossa colocou e a gente replicando aqui. Sim. Galera aqui, muito obrigado. Marcos. Rapazinho aqui já vai ficar escondido, né, meu filho? Vou botar uma outra câmera ali pra poder pegar esses rostos pra não ficar tão... Mas vai dar certo. Queria agradecer Adrian. Eu tenho um amigo, o filho do Zé Roberto é Adrian, né? O nome do filho dele. Então eu me lembrando aqui. E ao Francisco, muito obrigado por Eu que agradeço ter pelo convite. comparecido aqui. Obrigado. Dizer que as portas estão abertas. A nossa estrutura também, eu costumo dizer aqui, a gente não faz nada cobrando, a gente faz isso para a comunidade. Sim. E para que a informação possa chegar mais ao povo da comunidade de Capitão de Campos e interiores. Muito bem. Eu que agradeço o convite. Já é a segunda vez, né? A primeira vez a gente veio falar sobre o DNJ. E essa vez, esse
em preparação para a Paixão de Cristo, já estamos bem perto. E mais uma vez convido, não fique de fora, porque vai ser um momento maravilhoso. E continue acompanhando a página A Voz da Cidade, né? Que aqui eu já vi que já aconteceu várias entrevistas muito bacanas aqui, né, na pessoa do Adriano. Cara, gente boa. A gente está aqui para servir a vocês, a comunidade de um modo geral. E eu costumo dizer que nessas 4 paredes aqui a gente não tem religião e nem bandeira política. A gente traz todos. Nós todos. Para que a informação seja bem divulgada, né? Isso é bom. Ao povo. Isso é bom. Agradecer a paróquia Sagrado Coração de Jesus por estar dando esse suporte a vocês. A gente, exatamente. O padre, né? A prefeitura de Capão de Campos, a Secretaria de Cultura, a secretária Carline. E agradecer também o Davi, que é o nosso cameraman ali, o cara que opera ali com a gente, o Júnior Duarte, Júnior Alves, Júnior Duarte, tanto faz, né, Júnior? É os 2 sobrenomes, né? Meus primos ali. Eu agradeço de coração. Outro dia também eu passei por um momento muito difícil, né? E eu fiquei sem ter a quem colocar ali. Naquele momento também, foi numa sexta-feira para sábado. Foi no sábado para domingo, foi. Aí eu não dormi pensando quem iria estar ali operando para mim. Mas aí eu virei aquela noite, eu não consegui dormir, mas aí na minha mente, antes do dia amanhecer, eu não dormia preocupado, mas aí eu fiquei, meu Deus, quem vai ser? Senhor, me dá uma luz. E aí, antes do dia amanhecer, veio na minha mente o Júnior e o Netinho Estúdio. Aí o Netinho veio para dar um suporte, ensinou os meninos, eles já tinham mais ou menos um rumo. E hoje estamos aqui, dando certo. Graças a Deus, tudo certo. E aquilo que a gente faz pedindo a Deus para que dê certo, dá certo. Dá certo. Como diz a palavra, se pedir com fé, Deus agirá. Verdade. Obrigado a todos. Meu agradecer de coração aos nossos telespectadores. A turma que está assistindo pode curtir, compartilhar e vai ficar gravado aqui a nossa live. Inclusive, depois vocês também podem assistir. Sim, e cada um de vocês também compartilhar para poder. Com certeza. E vamos encerrar com mais uma linda canção, um lindo louvor. Então, muito obrigado, né? Todo mundo que acompanhou, como ele já falou, compartilhe. E depois, se você quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, você pode estar seguindo também meu Instagram. Só colocar Francisco Silva lá e vai achar rapidinho. Deixa eu voltar bem que sim. Faça o teu Instagram aí direitinho. Pode colocar Francisco Silva, você vai achar lá. A Adria? É Adria_X. Coisa simples, vocês podem lá também estar me vendo. Eu vou te procurar também, eu vou te seguir agora. Eu, Francisco, eu te sigo já, não tem? Já, né? Isso. A galera aí tem... Marcos, _XM. Vou passar aqui. Tem? Não quer falar não? Mas como é que o Eric Silva, viu? Pode procurar lá. Segue o homem. Agradecer também a professora Onilda Melo por esse belíssimo livro. Show. Não poderia esquecer. Grande mulher, viu? Grande mulher. Teve com a gente aqui. Sim. Semana passada não foi, meninos? Semana atrasada. Semana passada não teve devido a problemas técnicos, né? Próxima quarta-feira tem podcast. A gente vai estar ainda divulgando quem será o nosso convidado. E muito obrigado a todos. Deus abençoe. Amém. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois somente minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca
anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar, e o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Boa noite. Então gostaríamos de convidar vocês a participar conosco desse grupo. E também convidamos você a vir assistir a nossa encenação, que acontecerá dia 18 de abril, a partir das 17 horas. E lembrando que às 3 horas da tarde, nesse mesmo dia, na Sexta-feira da Paixão, vamos estar todos aqui para rezar o Beijo da Cruz, que é a celebração que é feita antes da encenação. Terminando, a gente vai para o local da encenação na capelinha de Nossa Senhora Aparecida. Para as 17 horas a gente dá início à nossa missão, à nossa encenação. Então, venham! Então gostaríamos de convidar